Eu passei a última semana usando o Cursor e eu quero vir alinhar com vocês as minhas expectativas, as expectativas do mercado e conversar sobre possíveis pontos cegos que o uso da inteligência artificial pode trazer para desenvolvedores experientes quanto para juniores, né? Oi, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Osório, sou canal Computação Crítica. Praticamente todo dia eu tenho um vídeo aqui, seja cafezinho, seja uma aulinha que eu dou sobre alguma coisa, onde eu falo de computação, desenvolvimento de software e tudo mais. E hoje eu quero falar sobre IA. Aquele papo que toda vez que eu falo aqui, chega alguém e fala assim: ah, você devia usar não sei o quê, você devia usar não sei o quê. Então eu fiquei usando e veio conversar sobre isso. Então, vamos lá? Bom, deixa eu pegar minha tela aqui para mostrar primeiro qual que é o projeto, né? Eu tinha mostrado esse projeto anteriormente, né? Acho que eu mostrei para os meus grupos de seguidores, né? O Contraponto, que é uma aplicação de blogging, né? E no ponto que eu mostrei que estava bem inicial, hoje ele está bem mais avançado, né? Deixa eu até iniciar ele aqui para vocês conseguirem ver. Ah, eu vou deixar ele rodando, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ele vai estar rodando na minha aplicação, ó. Provavelmente ele vai rodar bonitinho. Eu espero, né, que ele rode bonitinho, né? Então eu quero deixar ele rodando no background para a gente poder conversar sobre ele, né? Então é basicamente uma plataforma de blog onde eu quero migrar meu blog, né? E aí quando eu pensei assim, cara, eu vou entrar de férias, eu vou ter alguns dias ali de boa, e o que que eu vou fazer? Eu pensei assim, ah, beleza, eu vou pegar essa aplicação, vou dar um boom nela. Só que eu pensei, cara, primeiro assim, eu quero matar dois coelhos com uma cajadada só. Então eu vou dar um boom, vou conseguir implementar várias features e vou ali responder às pessoas que sempre digam que, ah, mas você devia usar não sei o quê, você devia fazer não sei o quê, você devia fazer não sei o quê. Então eu peguei, eu baixei o cursor, assinei o plano básico ali de R$ 100, né? E comecei a desenvolver ali, né? E aí eu comecei com a seguinte metodologia. Eu vou começar como o mais idiota possível, né? Então não me critiquem aqui dizendo, ah, mas você foi o mais idiota possível, não sei o quê, blá, blá, blá. Por quê? Porque eu fiz isso pela seguinte coisa, né? As pessoas falam que qualquer um pode ser desenvolvedor de software. E essa é a grande questão que eu quero responder aqui. Qualquer um pode ser desenvolvedor de software. Isso vai permitir que todo mundo possa desenvolver software, né? Então, comecei fazendo isso, né? Então o que eu fiz? Basicamente eu abria a telinha aqui, começava a pedir funcionalidades para ele, né? E ele ia implementando, né? Só que, não sei se vocês me lembram, né? Quem me segue aqui há bastante tempo, tive um cafezinho que eu vi, acho que se não me engano é 53, 51, cafezinho 50 alguma coisa, né? Onde eu falo ali do dev tático, dev estratégico, né? Que o dev tático é aquele que quer inserir mais features, mais features, mais features, mais features, e acaba aumentando a complexidade do código, aumentando o custo de desenvolvimento, porque código complexo é um código caro de se manter, né? Enquanto o dev estratégico é aquele que não está muito preocupado com o tempo de entrega, acaba entregando de forma mais lenta as funcionalidades, mas ele está muito preocupado com a complexidade do projeto. E no curto prazo, obviamente, o tático ele é mais rápido. No longo prazo, no médio prazo, o estratégico ele é mais rápido, né? Porque ele não aumenta tanto o custo de desenvolvimento, né? Então, o que acontece é que, eu já falei isso também no cafezinho, né? As IAs, no fundo, elas são dev táticos muito eficientes, porque elas conseguem adicionar funcionalidades. Porém, né? Elas não adicionam ali de forma cuidadosa, né? Elas não inspecionam elas não olham para o código, para a base de código, que fica assim, olha, como é que as coisas estão sendo feitas, né? Como é que se fazem as coisas em mercado, né? Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Elas não fazem esses questionamentos, elas só vão colocando funcionalidades ali, né? E aí eu comecei a perceber logo disso, né? Eu percebi que, poxa, tava desandando completamente o projeto, né? Teve uma vez que eu tava pedindo uma funcionalidade nova, aí os testes todos quebraram, né? Aliás, se eu posso até mostrar aqui para vocês, ó, que os testes eles estão quebrados há bastante tempo, né? Eu fiz algumas coisas para consertar os testes, mas toda vez que eu peço novas funcionalidades, ele não liga para a base de teste, ele quebra a base de teste lá, né? Mas aí eu percebi assim, beleza, né? Já deu muito problema, como é que eu faço para manter a qualidade do código, né? E aí o que eu fiz, né? Eu criei algumas regras, né? Você vê aqui que tem várias regras. Eu até vou abrir uma aqui, ó. Essa Domain Specification, né? É uma regra de especificação do domínio, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Domain Specification. Não, isso aqui é uma documentação, desculpa. Tem uma regra aqui, ó, de Domain Model, né?
é uma regra de especificação do modelo de domínio, né? E aí, se você viu os meus vídeos sobre DDD, né? Domain, DDD, Domain Design, Data Driven, Domain Design, deu branco no nome aqui, ó. Domain Driven Design. Domain Driven, eu tava confundindo os nomes, né? Domain Driven Design. Eu fui olhar pro livro ali que tá ali na prateleira, né? Se você viu meus vídeos sobre DDD, você sabe que é modelo de domínio, né? Como é que isso se aplica, né? E como é que isso ajuda a manter uma aplicação em ordem, né? Porque uma aplicação com modelo de domínio bem especificado, né? O código comunica aquilo que a aplicação faz, né? Então tem todo o código integrado com todo o fluxo de vida da aplicação, desde o uso, a aplicação dela no mundo e o código que. Então, assim, eu especifiquei essa regra, né? Que é assim, o código, tanto o código de teste quanto o código de produção da aplicação, ele tem que refletir o domínio, né? E a aplicação tem que manter uma documentação, que é aquela que eu estava mostrando lá, né? O Domain Specification, que vai descrever a aplicação, todas as funcionalidades, quais são os termos que devem ser usados. Isso, por que eu fiz isso, né? Porque o desenvolvedor que vem numa aplicação, quando ele conversa com o usuário final, eles devem ter os mesmos termos. Isso ajuda a diminuir o barulho, né? E ajuda a melhorar a efetividade de uma aplicação, né? Então, eu criei essa de DDD, criei uma de UI para ele manter, manter os arquivos corretamente, os arquivos de CSS, né? Para ele manter uma feature de catálogos, para eu sempre conseguir ver quais são as features que existem nessa aplicação, né? Criei algumas regras de testes, né? Porque assim, a aplicação estava sendo desenvolvida há bastante tempo por mim, né? E eu tinha um framework de teste ali muito legal, que eu curtia bastante, eu consegui desenvolver testes muito rápido, né? E quando eu comecei a ver que. Quando eu comecei a usar IA, eu comecei a perceber que eles ligaram, foda-se, para a minha de aplicação de teste, começou a fazer teste como queria, alguns testes sem asserts, né? Então eu criei essa regra aqui para garantir que meus testes têm exceções, né? E eles falem quando alguma coisa tá errado, né? O que é muito interessante, porque assim, muitas vezes o teste roda, né? O teste não falha, eu tenho algumas regras aqui, alguns comandos que eu conserto todos os testes, né? Porém, né? Quando eu vou executar ali, né? A aplicação, quando eu rodo ela, né? Eu botei ela para rodar aqui, eu vou até mostrar para vocês, ó. A minha aplicação é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar contraponto, né? Não, opa, não. Localhost, obviamente, né? Essa é a minha aplicação, né? Então aqui eu tenho alguns posts que já vem por padrão na aplicação, né? Eu posso também entrar. Eu fiz uma funcionalidade muito legalzinha que é sincronização com o Git, né? Então, se eu olhar aqui no Vepo, né? Esse aqui é o meu site, né? E ele fez um sync automático, né? Então, se eu pegar aqui, ó, se eu entrar em blog.vepo, né? Esse é o meu blog, né? E ele está sincronizado automaticamente com esse post. Que era a minha ideia. Então, assim, eu consegui atingir meu objetivo básico aqui, né? Eu consegui pegar todos os meus posts. Está muito legalzinho aqui. Eu entro num post, ó. Eu vou entrar num post aqui, tá demorando um pouquinho, né? Porque minha máquina está sobrecarregada. E ele tá bem parecido com o que eu vejo lá na minha aplicação. Tem que adicionar alguns estilos especiais aqui para ficar mais bonitinho, ó. Mas ele tá bem parecido. Ainda tem algumas pendências, né? Dá também para. Deixa eu pegar aqui um post bem legal, né? Tá um pouquinho lento essa aplicação, porque será que tá mexendo em alguma coisa? O só é porque tá sobrecarregando o. É só sobrecarga mesmo, né? Opa, será que parou de funcionar? Será que parou de funcionar? Ó, já está dando erro 500 aqui, ó. Então minha aplicação não está funcionando. A gente já vê ali um feedback bom. Assim, eu pedi para ele atualizar algumas coisas e parou de funcionar a minha aplicação, né? Mas vamos tentar ver aqui, ó. Esse aqui é um post. Eu mudei algumas coisinhas aqui, né? Esse carinha não foi carregado aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Notas. Já vê que a minha aplicação não está funcionando. Agora funcionou corretamente, né? Aqui a minha aplicação, ela está sincronizada corretamente, ele conseguiu capturar as imagens que tem lá no meu blog. Eu posso pegar, fazer um sign-in, e aí, ó, deixa eu entrar como admin aqui, né? E eu escrever comentários, né? Aí eu vou dar um comentário aí, ó. Essa aplicação está pendendo aprovação, né? E aí, se eu sair aqui, entrar como meu usuário, eu vou ver aqui, ó, vai ter umas notificações.
E aí eu posso aprovar ou não aprovar. Aprovar. Então, assim, ela tem uma aplicação que ela tem um ciclo de vida toda e eu adicionei tudo isso aí, usa a maioria dessas funcionalidades, né? Ela estava bem básica usando o cursor, né? Tem alguns errinhos aqui, não sei se você viu, apareceu o meu toast aqui, o elemento, que tem dois estilos visuais diferentes. Foi uma coisa que eu esqueci de mudar isso aqui, mas ele adicionou dois estilos visuais ali, e ele nem se tocou até. Eu já pedi para ele resolver esse problema e ele tá lá até hoje, né? Se eu ficar aqui, ó, e escrever um post, né? Opa, peraí, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, senão ele vai fazer commit no meu blog, né? Eu não posso fazer posts aqui, né? Mas eu posso simplesmente. Deixa eu tentar fazer um outro comentário aqui, né? Fazer um comentário aqui. Comente. Ó, ele apareceu aqui. Você vai ver que tem dois estilos visuais, né? Tem o quadradinho e o redondinho aqui ao redor, né? Ele criou isso aí automaticamente, né? E não teve cuidado, né? Não tem cuidado nenhum. Ele vai adicionando, vai adicionando. Se você não especificar ele vai. Talvez ali eu tenha que melhorar minha regra de UI para verificar se já existe uma regra, se já existe um estilo, se só pode ter um estilo, né? Então, tá assim, né? E aí, quando eu adicionei as regras, né, a minha ferramenta, o meu ritmo de desenvolvimento ficou um pouquinho melhor, né? Mas, como eu falei ali, né, e a gente viu aqui na prática, né, ele não tem muito cuidado em olhar essa aplicação como um todo está funcionando, né? Porque ele vai desenvolver muitas funcionalidades, ele não tem um olhar global, né? Então, assim, talvez aí ela fica, como eu já tinha falado, né? O desenvolvedor, é como se fosse um desenvolvedor júnior que vai inserindo aplicações e não consegue ver ali o rastreamento dessas aplicações, onde elas estão, né? Por isso eu pedi para botar o Feature Catalog. Aliás, eu me lembro quando estava iniciando, a galera usava muito o CMMI, né? E ele tinha lá o Feature Map, né? Onde você tinha um Excel lá que a galera mantinha. Isso, o processo CMMI pedia, né? Que assim, quando eu vou mexer na funcionalidade tal, quais são os arquivos, né? Que aquilo impacta, né? E quando eu mexo no arquivo, quais são você tinha que ter essa matriz de rastreabilidade, né? E aí ele não se atenta muito nisso, né? Mexe algumas coisas ali que quebra outras coisas e vai indo, né? Mas depois que eu criei essas regras, melhorou um pouco, né? Muitas dessas regras, né, eu aponto para documentações existentes, né? Eu botei aqui a Domain Specification, eu tenho uma documentação de arquitetura, onde eu defino a arquitetura. Isso foi muito importante no começo, né? No começo, quando é uma aplicação que basicamente ela é um back-end Quarkus que provê a HTML usando Quote, né? E no front-end eu tenho HTMX, né? E aí, quando eu estava desenvolvendo, ele começou a fazer qualquer coisa com qualquer coisa. E foi parte do experimento que eu coloquei, né? Eu quero pegar uma aplicação, imaginar um desenvolvedor júnior ali, sendo pouco instruído, mandando bala ali em requisito, né? E a gente começou a ver que essa complexidade estava aumentando, né? Outra coisa que eu percebi também, né? É que, assim, é um desenvolvimento muito descuidado, né? Eu lembro que uma vez eu pedi uma alteração, né? E era uma alteração, se não, agora não me recordo ao certo, né? Mas ele fez diversas alterações, e aí o que aconteceu, né? Que toda vez que eu migrava de página, né? Ó, aqui já tem um pouco de descuidado, ó. Você vê que o breadcrumb aqui, né? Ele muda conforme a página. Não é muito homogêneo a interface. Isso é uma falta de cuidado da aplicação, né? Eu pedi para ela fazer isso, e detalhe que eu já pedi para ela revisar isso, ela não revisou, né? Pelo menos deu que se revisou e não revisou, né? E aí aconteceu, quando eu ficava indo de página para página, ele ficava aumentando o espaço que tem aqui dentro, né? E aí ficava uma forma que não ficava bonito, era uma coisa que estava ruim. Aí eu pedi para ele ajeitar, aí quando eu pedi para ele ajeitar, ele quebrou os testes. Aí eu tenho um comando, né? Eu criei vários comandos aqui, né? Na verdade, eu criei dois, né? Um comando que é para arrumar os testes, né? E aí vai ter que arrumar os testes. E o outro era para aumentar a cobertura de testes, né? Porque ele também é descuidado com a cobertura. Ele também era descuidado com a cobertura de teste até eu criar todas as minhas regras, né? E aí, quando eu rodei esse comando de aumentar o teste, ele era bem mais simples, né? Eu dei uma melhorada boa nele aqui. Ele começou a rodar infinitamente, acho que demorou mais de 2 horas. Os testes rodam em torno de 5, 6 minutos, né? E ele demorou mais de 2 horas para consertar todos os testes. Aí, quando a hora que eu parei, eu falei, não, deixa eu analisar o que está aqui, né? Quais são os testes quebrados? Uns 50 testes quebrados lá, né? Aí, quando eu fui ver, ele tinha entrado num loop que era o seguinte, né?
ele via o bug, alterava alguma coisa no código de produção, depois ele voltava para o código de teste, alterava alguma coisa no código de teste, e era tudo gambiarra. Cara, ele tava fazendo gambiarra atrás de gambiarra, e não sabia o que tava fazendo, né? E aí foi o momento que eu tive que intervir, eu entrei na aplicação, ajustei manualmente ali, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo, né? Depois instruí ele a não fazer o workaround, né? Aqui, ó. Nunca adicione código que trabalha, né, ao redor da falha sem endereçar a real causa. Eu tive que especificar isso, que parece o óbvio do óbvio lulante, né? E aí, como thread sleep, ele tinha colocado isso aqui especificamente, né? Hide time issues. Isso aqui foi bizarro, cara. Ele tava botando uns sleep bizarro e aumentando timeout, porque para ele basicamente assim, deu um erro aqui de timeout porque o componente não apareceu. O componente não apareceu porque ele não era exibido, né? E aí ele ficava aumentando e tava entendendo o fim daquele negócio lá, ia capotar, né? E aí o que eu fiz aqui? Quando vai consertar os testes, não. A primeira coisa que tem que saber é ler a arquitetura, né? Para relembrar a arquitetura, né? Ler o código de testes e de produção e depois decidir se o erro é no código de teste e de produção, né? Então, acabei fazendo isso aqui, começou a melhorar e começou a andar, né? E comecei a adicionar funcionalidades. Mas mesmo assim, mesmo tendo todo esse cuidado, os testes sempre quebram, né? Ontem mesmo eu tava trabalhando aqui, né? E deixa eu fechar isso aqui. Eu tava com o código funcionando aqui, ó. Por exemplo, aqui o commit de 18 de maio, né? Ontem, né? Tava os códigos funcionando, fez algumas alterações, que muito simples alterações, o teste parou de funcionar, né? E aí, assim, por enquanto eu tô deixando aí, tô adicionando funcionalidades, depois eu vou consertar, vou ver o que ele consegue resolver, né? Com aquela minha regra tá funcionando, né? Então aí você deve estar pensando assim, pô, beleza, então, né? Então isso tá muito bom, né? Mais ou menos, né? Porque aí eu entro num primeiro ponto que eu acho bastante crucial para mim como desenvolvedor, né? Assim, eu tive muito cuidado com essa aplicação para eu continuar, mesmo sendo desenvolvedor, eu conhecendo a arquitetura dela, né? Então, para fazer isso, o que eu tive um cuidado de fazer, né? Eu nunca peço, depois de um momento, eu parei de entender que assim, eu nunca tenho que pedir diretamente ao cursor o que ele tem que fazer, né? Eu tenho que pedir um plano, né? Eu venho aqui peço um plano, eu faço, ó, implemente a funcionalidade, funcionalidade XYZ. E aí eu especifico, deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer isso, deve fazer. Eu faço toda a especificação da funcionalidade, né? Depois eu verifico o plano, dou um feedback no plano para eu ver o quê? O que eles estavam implementando e se aquilo ali tá bom ou não. Muitas vezes eu olho um plano e vejo, cara, isso aqui não tá bom, eu quero que seja isso aqui, né? Mas mesmo assim, eu perdi o contato com o código. Esse é o meu grande problema com ele. Por exemplo, eu pego aqui, ó, a integração com o Git eu não fiz, né? Então eu só pedi para ele avaliar ali qual era uma boa biblioteca Java, né? E aí ele fez a integração com o Git, depois eu fui pedindo pequenos ajustes, né? E a gente vê que é uma integração gigantesca, que, cara, tem muitas classes aqui. Obviamente que é uma funcionalidade bem complexa, né? Deixa eu até mostrar para vocês como é que ela funciona aqui, que ela ficou bem legalzinha mesmo, né? Você vem aqui em Writing, Blogs, aí eu vejo aqui que tá meu blog aqui, né? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem melhor, né? E aí eu entro em Settings, né? Eu vou ter aqui, ó, a minha integração com o Git aqui, ó, tá bonitinho. Esse foi uma outra dificuldade que eu tive, né? Porque, assim, ele fazia componentes de interface sem muito cuidado. Eu pedi para eles ter um cuidado maior, né? Eu sempre tenho que pedir, se eu peço um componente novo, ele não vai seguir a interface da aplicação, né? E aí, se eu venho aqui, ó, eu olho meu histórico do Git, né? Ele tá olhando aqui sempre se tem, ó, ele fala assim, ó, parcialmente completado, né? Última importação, ele tá sempre verificando se tem coisas novas, né? Teoricamente, se eu fizer um post nessa aplicação, ele vai salvar no meu repositório, eu quero ver como isso vai funcionar ainda, né? Os testes, ele não foi cuidadoso com os testes, eu achei isso meio zoado, né? Mas aqui tá funcionando, né? Deixa eu marcar como lido não está funcionando, apesar de ser uma funcionalidade que tem teste implementado, né? Não está funcionando. Então, assim,
é uma coisa que eu sinto. Além de eu não ter o contato com o código, de não saber assim, exatamente assim, olha, o que está acontecendo ali por detrás dos planos, por exemplo, eu não sei como é implementado aqui a. Deixa eu até dar um reload aqui para ver se é implementado. Ó. Ele funcionou, só que ele não criou um evento ali para atualizar as notificações, né? Talvez eu vou ter que pedir isso para ele, né? Eu sinto que eu perdi o contato com o código, né? E muitas coisas do código não funcionam como eu quero, apesar de eu ter especificado isso daquele jeito, né? Que eu quero, né? Então, assim, isso eu acho um grande problema, né? Porque, assim, vamos imaginar, e isso é um caso real de desenvolvedor, tá, galera? Eu vejo isso o tempo todo. Aliás, isso é uma das grandes pontos que eu dou em code review, né? Que é a seguinte, né? Quando acontece um erro em produção, né? Uma coisa que a gente tem que ter noção é que quando tem um erro em produção e as pessoas vão me cobrar por aquele erro, eu vou ter que saber exatamente como corrigir aquele erro e ter um release pontual para aquele erro. Eu não posso mexer em outras coisas, eu não posso quebrar outras coisas, né? Eu tenho que dar um feedback muitas vezes. E isso que eu perdi o contato com esse código, né? Deixa eu até pegar aqui, ó, o save draft endpoint. Esse foi um endpoint que eu tinha escrito, né? Hoje ele está bem diferente, né? Não sei se ele tá não sei se ele é usado, hein? Talvez ele seja usado ainda, né? Deixa eu ver o publish endpoint. Esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui foi um carinha que eu tinha implementado ele. Ele tá bem diferente porque ele tem diversas coisas, novas funcionalidades, né? Ó, tudo bem, tá bem diferente, mas eu realmente não sei como ele funciona. Eu perdi o contato com ele, né? Então, se acontecer um erro específico aqui, né? Se eu não estiver pagando mais a IA, pode ser que eu tenha uma dificuldade ali, que eu vou ter uma curva de aprendizado reversa, né? Atrasada, né? Que assim, a aplicação evoluiu, vou ter que voltar para a aplicação. É como se eu tivesse saído da minha posição de desenvolvedor, virado um gerente ali que vê com o time não informa bem, e quando eu voltar, eu vou ter que aprender novamente como é que a aplicação está funcionando. Aí você deve estar pensando, tá, beleza, Vitor, mas não tem problema, porque assim, cara, R$ 100 cabe no seu orçamento, né? Porra, cabe no meu orçamento. R$ 100 cabe completamente no meu orçamento. Assim, eu paguei R$ 100 para usar isso aqui por um mês. E tô usando, quero usar ali, vou entrar de férias, vou ficar 20 dias fora, mas assim, eu quero usar isso aqui ao limite, né? Quem sabe eu vou cancelar antes das férias, né? Antes de eu viajar. Mas eu pensei assim, beleza. Então tá tudo bem, né? Porque R$ 100 vai ficar tudo bem, né? Mais ou menos, né? Deixa eu pegar uma tela aqui, eu tô meio perdido, né? Nas minhas telinhas, né? Porque se a gente olhar aqui, eu realmente paguei R$ 100, mas olha o meu gasto, né? E eu quero aumentar essa telinha para vocês, porque ela é muito importante. Olha o meu gasto de sexta para cá. Eu tive um gasto de US$ 116, não reais. Então, se eu convertesse isso aqui, né, para real, isso aqui seria por volta de uns 600, sei lá, R$ 550 ali, por aí, né, de cotação de dólar. Então, seria um custo absurdo. E assim, cara, eu não quero ficar pagando um custo absurdo. E tem outras questões também, né? A questão de, tipo, beleza, esse é o preço final, porque essas empresas, elas não estão claras em quanto custa para a infraestrutura delas, né? Então, o que se especula, e aí especulações do mercado financeiro, né, é que talvez essas empresas, quer dizer, elas já estão operando no prejuízo. Eu consigo ver claramente aqui, porque eu paguei $20, né? Se você ver aqui, ó, billing invoices meu, né? Eu paguei $20 por mês, tá aqui, ó, 20 doleta por mês. Mas o meu uso já tá, pô, já aumentou até. Eu mudei de tela e cobrou mais aqui, se vocês perceberam. Cobrou $1 por eu ter mudado de tela. Já passou de $100 a mais de prejuízo para a empresa. Então, quem tá arcando com esse prejuízo? As empresas. Só que tem uma outra questão. Essas empresas, cara, isso aqui não é ONG, não. Isso aqui não não é nenhuma empresa boazinha, não. O que elas querem? Elas querem que a gente faça com que a gente dependa delas, né? Em algum momento elas vão cobrar esse custo aqui que você está vendo na tela. Em algum momento elas vão cobrar. E aí, qual que vai ser a grande questão? Na hora que elas cobrarem esse custo que depende da gente, que a gente realmente dá para elas, vão cobrar com o lucro delas, porque elas vão querer reaver esse lucro, reaver o que elas já tiveram de prejuízo, elas vão querer deixar o caixa ali no azul e rodar bem, né? A gente vai ter vários projetos onde os próprios desenvolvedores, né, não sabem o que está acontecendo. Então eu tive um cuidado ali em determinado ponto de
de pedir planejamento, de saber, de dar feedback, de realmente interagir com a aplicação, né? E criar um envolvimento ali que eu posso chamar ali que seja agêntico, né? Aliás, na minha empresa, eu vou ser obrigado a fazer. Aliás, esse é um dos motivos do feito experimento, né? Eu vou ser obrigado a trabalhar mais com agentes, né? E aí eu vou ter que fazer um agente development, né? Ali como. E aí a gente tem que ficar aprovando, não aprovando, né? Basicamente isso aqui que eu tô fazendo. No fundo, eu vou ter que fazer isso, né? Então, assim, o que eu vejo de futuro, né? É que assim, talvez o uso massivo dessas IAs, além de estar gerando muito débito técnico, né? Porque assim, você tem que lembrar que eu tive todo esse cuidado, porque eu sou uma pessoa que está há 20 anos no mercado e trabalhou com projetos gigantescos, né? Trabalhei com projetos que tinham 60 pessoas, né? Trabalho num projeto que tem 3 times, 4 times contando comigo, né? Distribuídos no mundo, que a gente tem, cada um cuida de. A gente tem que sincronizar tudo isso, né? Faço code review, muito code review. Então, assim, eu tive esse cuidado pela minha experiência, né? Só que muitas pessoas que estão usando, e a gente vê isso, né? A gente vê isso acontecendo, né? Muitas pessoas que não têm experiência estão dando a IA, estão dando comandos para IA, e eles têm que comandar para IA, a pessoa está ali como babá de IA. Em algum momento essa conta vai chegar. E aí é uma coisa que eu falei no vídeo lá atrás, né? Sênior não cresce em árvore. Sênior não cresce em árvore. Eu sei de tudo isso porque eu trabalhei em projetos reais do mundo real, desenvolvendo código real, entregando código real, e eu entrando em contato com o código, né? No momento que agora você está interagindo com IA e você tem uma geração de júnior chegando com IA, você vai ter uma geração de pessoas que não aprenderam a lidar com isso no dia a dia. Então, no dia que essa IA tiver um preço ali que seja impraticável, as pessoas vão ter que pagar. Porque não tem uma geração de júniors aí sendo formada gerando IA. Por isso que eu sempre digo pra galera, estudem, você pode até usar IA, mas estudem, né? Isso que eu tô ainda relevando aqui, né? Que é uma outra questão, uma questão que eu poderia tocar nesse vídeo, mas eu não quero tocar nesse vídeo, né? Que é a questão geopolítica energética, né? Porque a IA, ela tem uma grande questão que ela precisa de muita energia. E ela é extremamente poluente, né? E a gente não tem nem esses relatórios claros, né? A gente só vê ali que existe uma pressão do governo americano para criar mais data center, que está tendo meio assim, eu vi uma notícia esses dias de cidades que estão se revoltando para expulsar os data centers. Por quê? O que está acontecendo naquele país lá do norte, lá, dos Estados Unidos lá, né? Essas empresas estão ganhando muito subsídio, né? E um dos subsídios que eles estão ganhando é o custo de energia, né? Então, nessas cidades onde tem data center, elas estão ganhando subsídio com custo de energia, mentindo no custo que elas vão ter. Então, quando chega a conta de energia e chega aquele subsídio, né? As prefeituras locais não estavam em conta que, pô, mas você ia gastar 10, você está gastando 10 mil, né? E aí o que acontece, né? Eles têm que cobrar de alguém, só que o subsídio já foi dado. Eles vão cobrar da população, né? E aí existem organizações sociais nos Estados Unidos que estão pressionando as prefeituras, ó, expulsa essa merda daqui, porque eu tô pagando essa conta. Né? E eu gosto muito de ver vídeo, aquele tipo de vídeo, né? Americano no carro. O cara aqui, tá caro demais, bota o celular assim na frente, aí filma no carro no fundo, né? Tem até brasileiro que gosta de copiar. Na verdade, eles fazem isso no carro, não sei se você sabe, porque eles moram no carro. Eles moram no carro, né? Muitos moram no carro, né? Exatamente porque esses custos estão crescendo bastante. E as pessoas não estão conseguindo pagar. Então, assim, o país está em crise lá, e assim. E essa crise é relacionada com a gente até, né? Toda essa questão ver o custo de vida, é o custo da energia. O custo da energia é um custo que bate em tudo, cara. Se aumentou a conta de luz do supermercado, o supermercado vai botar aquilo no preço, aí vai, né? Isso tá refletido aqui, cara. Isso aqui, esse custo de energia tá aqui, porque em alguma hora, se mudar a chavinha lá e essa conta de energia vir para OpenAI, cara, isso aqui, que é $117, vai para 200, vai para 500. E se o custo não for esse, se o custo for realmente mais, né? Mesmo com energia barata, isso pode aumentar cada vez mais, né? Então, a gente está comprando um presente aqui que a gente não sabe, né? Ele tem implicações de médio e longo prazo ali que a gente não tem nem ideia. Não tem nem ideia, né? E aí você deve estar pensando, tá, beleza, Vitor, mas foi produtivo para você? Realmente foi, né? Eu consegui desenvolver ali, né? Tem várias pendências, eu tenho que verificar. Talvez eu vou gastar bastante tempo verificando a funcionalidade, como é que estão os testes. Porque vocês viram aqui que não está funcionando corretamente, né? E algumas coisas que eu rodo aqui, ó,
esse botão aqui, deixa eu ver esse botão aqui, ó. Esse botão aqui, deixa eu rodar de novo, ó. Esse botão não tá funcionando. Não tá funcionando, né? E aí eu posso até verificar aqui, ó. Quem entra aqui, ó. Erro 404, né? Não tá funcionando. Por algum motivo desconhecido, né? Aquele botão não funcionou. Deixa eu entrar no meu blog aqui, né? O meu blog, deixa eu pegar o botão dele, ó. Também não funcionou, né? Em algum momento eu vou ter que mandar rodar. Eu até pensei em mandar. Na verdade, comecei a gravar esse vídeo. E eu pensei em rodar os testes, só que capotou, né? A aplicação capotou, né? E aí aquela coisa, todo mundo fala que o Java é lento, né? Mas na verdade quem capota muito, e sinto bastante, né? É o VS Code. Não, você tá usando o VS Code! Eu estou usando o VS Code, porque o cursor, ele é construído em cima do VS Code, caso você não saiba, né? A base dele é o VS Code, né? E o VS Code basicamente é uma casquinha de código C com JavaScript em cima, né? Node em cima. E aí, cara, o uso de memória disso é absurdo, né? Mas ele capotou a última vez que eu pedi. E eu tenho que até continuar aqui, tem algumas coisas pendentes aqui ainda, né? Pode ser esses bugs, né? Mas assim, os bugs não estão funcionando corretamente, né? Então, galera, assim, esse é o meu feedback da IA, né? Assim, teve muitas pessoas que falaram assim: mas você devia fazer o seu coisa. Eu acho muito engraçado isso, né? Eu vou até aumentar aqui a tela para ser bem sincero com vocês, né? Eu acho muito engraçado que muitas pessoas que não são da área de computação sentem muita vontade de falar pra gente que a gente não entende nada, né? E assim, o meu feedback de IA continua o mesmo. Tudo que eu falei dos meus vídeos, eu uso IA, eu sempre usei IA no meu trabalho, né? Esses feedbacks eles são baseados no meu uso cotidiano, né? Eles não são tirados de orifícios, não. Eles são baseados no meu uso cotidiano. E assim, tudo que eu imaginei, ele continua acreditando, né? Eu continuo acreditando que a IA é um gerador de senso comum que você consegue controlar melhorando o prompt, né? Aliás, eu queria começar nesse vídeo com uma citação de Guia dos Mochileiros das Galáxias, né? Porque eu sempre gosto de citar essa questão de IA com o Guia dos Mochileiros das Galáxias, mas não vou fazer aqui não, né? Porque assim, a gente tem que ter boas perguntas, né? A gente tem que ter uma boa entrada. Se a gente não tiver uma boa entrada, a gente não vai conseguir ter uma boa saída. Essa é a grande questão da IA, né? E a IA, ela gera muita coisa, né? Ela dá muito resultado, mas muitas vezes esse resultado não é bom. Então, se você tem uma aplicação ali que é crítica, eu recomendo você muito cuidado, muito extremo cuidado, né? Tem as outras questões de custo, né? Se o custo pode aumentar, mas eu quero abrir o último grande tópico aqui, que é sobre a fala do Dario Amodei, né? Acho que é o Dario Amodei o nome dele, né? Que ele falou recentemente que a IA com o uso da IA, né, das LLMs, vamos usar o termo correto, LLMs, né? Porque assim, a IA, a gente tem um grande campo de IA. Quando a gente chama de IA, existe assim, isso a gente está falando especificamente de um campo chamado Machine Learning. Dentro do Machine Learning tem o Deep Learning, e LLM é um subcampo dentro disso tudo, né? Eu acho muito interessante o campo da IA, só que eu prefiro o que está fora de Machine Learning. Eu acho até Machine Learning bem interessante para reconhecimento de padrões, né? Só que a gente está falando de usar Machine Learning para replicar padrões, e não só reconhecer, né? Então, isso eu acho até eticamente questionável, alguns pontos, né? Gera um gerador de Lero, tem a questão do conteúdo, né? Tipo, qual conteúdo foi usado para isso ser treinado, né? Por exemplo, eu sei que muito do código que eu usei aqui, né? Esse código que veio dessa aplicação, ele foi foi treinado em bases abertas. Então, assim, beleza, a empresa está cobrando ali por um uso de uma base que eu posso ter escrito código para essa base, né? Eu não estou recebendo nada por isso, mas a empresa está ganhando ali sobre o meu conteúdo compartilhado, né? Mas o Dario Amodei ali falou em um determinado ponto que a IA vai acabar com essa discussão sobre a engenharia de software, né? E caso você não tenha percebido, né, o que controlou e o que ajudou a IA a me dar um bom feedback foi a engenharia de software. A engenharia de software é crucial no desenvolvimento com IA, se você quiser seguir. Porque assim, a gente tem que ter uma noção, e eu sempre falo isso nos meus vídeos, né? Que um mundo diferente, uma realidade diferente é possível, né? Essas empresas do Vale do Silício, elas sempre colocam para você um paradigma de fim de mundo, tipo, o mundo vai acabar, o mundo vai colapsar e só existe uma realidade possível. Né? Eles sempre colocam isso. E aí você fica, ai meu Deus, eu preciso me adaptar, porque essa é a única. Não, calma. Outras realidades são possíveis. Outras realidades existem. Tem empresas aí que não estão usando IA,
tem empresas aí que não vão usar IA, tem empresas aí que vão saber dar um uso correto para essas IAs, essas LLMs. Então, assim, outra realidade é possível, outras formas de pensar são possíveis. O mundo não vai acabar. A OpenAI, a Anthropic, não vão ser as únicas empresas, não. Não, o mundo vai continuar rodando, tá? Como sempre, o mundo vai continuar rodando, né? As coisas vão continuar, e a gente tem que pensar outras formas, né? Porque se a gente não pensar outras formas, não são esses caras que vão pensar. Esses caras não são oráculos da nossa realidade. Tudo que eles estão pensando é o que é bom para as contas dele. Aliás, às vezes eles até sabem que as empresas deles não têm futuro. Alguns sabem. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Muitos deles, a gente vai ver ali nos próximos meses, né, que algumas dessas empresas vão abrir capital na bolsa, aí vão ter que abrir as finanças e aí vão ver que tudo era maquiado e tudo esse império vai ruir. Né? A gente tem que ter muito cuidado porque isso já está comprado, né? Então, galera, esse foi meu vídeo, né? Como último feedback aí, eu peço assim que a galera que não entende bem a fundo de IA, tome cuidado ao comentar, porque assim, pra gente, que eu tenho uma formação em inteligência artificial, né? Eu trabalhei com inteligência artificial por 3 anos, numa empresa brasileira, né? Lá para 2012, 2015, muito antes de ser moda, né? Trabalhei com tecnologia de fala, né? Que usava machine learning, né? E assim, eu decidi não trabalhar mais, isso que é interessante, né? E aí, quando eu decido não trabalhar, eu falo, cara, eu não quero trabalhar mais com isso aqui, não. Eu vou para uma outra área, né? Fui para processamento de dados, da data processing, né? E hoje eu tô aqui tendo que lidar com isso no dia a dia e tendo que ouvir muito comentário de você não entende nada. O que é muito engraçado, porque quando a gente ouve esse comentário, a gente dá risada. Bicho, tipo, quando chegou recentemente um rapaz que até falou, né? Eu estou no primeiro ano de medicina e não estou em computação, e você está errado. Oi? 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 Né? Tipo, bicho, desculpa, né? Desculpa. Eu não sabia que médico aí já tava com todo esse cacife aí pra dar carteirada em engenheiro de computação e dizer que eles são errados, né? Se for assim, eu uso o Nicoleles, né? Que é um médico que eu sigo aí, né? Eu sempre vejo ele falando em podcast. Ele tem uma opinião que é bem parecida com a que eu tenho sobre IA, né? Só que ele tem mais cacife que eu, obviamente, né? Tanto para falar de IA quanto para falar sobre medicina, sobre a formação do cérebro, né? Eu já falei bastante no cafezinho. Então eu dei bastante cafezinho sobre isso, né? Então, galera, assim, esse foi meu último vídeo antes das minhas férias, né? Eu vou tirar 2 semanas aí de descanso ali, então não vou ficar em redes sociais, galera. Não vou ficar vendo mesmo, né? Eu espero ter te ajudado alguma coisa. Se você ficou com alguma coisa ali que você quer que eu fale mais, deixa um comentário. Eu sempre leio quase todos os comentários. Eu não respondo, porque às vezes eu deixo para responder depois e eu acabo me perdendo, né? Tem bastante comentário nos vídeos, tem muito comentário antigo chegando, né? Nos vídeos antigos. Então eu tenho uma pouca dificuldade para acompanhar. Mas assim, vocês veem que às vezes eu comento comentários nos meus cafezinhos, né? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Desejo boas férias. Eu espero que você, quando tiver férias curtas também, né? Férias CLT, né? Férias remuneradas, né? Remuneradas, né? Aquela coisa que muita gente fala mal também, né? Mas assim, anualmente a gente costuma tirar férias. Aliás, eu vou tirar 2 esse ano, né? Uma de 10, essa aqui é de 20, eu vou tirar uma de 10 lá em agosto, né? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu e o último aviso é dá o seu like, comenta e compartilha. Joga para aquele seu amigo fã de IA ali que tem opiniões bem esdrúxulas. É isso aí, pessoal. Valeu!